salvação. Então, que o Senhor Jesus, nessa noite, Ele, na instrumentalidade do seu Santo Espírito, fale ao meu, mas fale também ao teu coração. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Grande Deus Pai, em nome do teu Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontramos-nos reunidos aqui nessa hora, nessa igreja, para prestarmos culto ao Senhor, culto de louvor, culto de exaltação, culto de agradecimento, de ações de graça, por tamanha salvação que a nós foi oferecida. Porque, grande Deus, em Jesus outrora, nós estávamos perdidos nos nossos pecados, mas hoje em Jesus nós somos salvos, lavados e redimidos. Então, em outro tempo, sem Jesus, nós estávamos perdidos em nossos pecados, mas agora estamos salvos, reconciliados contigo pela instrumentalidade da morte expiatória do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Então, nessa noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar, queremos te bendizer e queremos fazer ao Senhor um pedido: aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, que a palavra possa ser uma palavra rema, que a palavra possa ser uma palavra viva e eficaz, que o Espírito Santo de Deus seja o iluminador da palavra que será pregada nessa noite. Visita-nos, fala aos nossos corações, dê ordem aos teus anjos para nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal. Isso nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, antes de nós louvarmos, eu quero convidar você, e nós estaremos fazendo a leitura bíblica que encontra-se no Salmos de número 103, e nós estaremos lendo do versículo 6 ao versículo de número 8. Eu estarei lendo uma vez, depois todos nós, uníssonos, juntos, estaremos fazendo a leitura do texto. Eu gostaria de ler, e o texto diz assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Todos. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez conhecidos seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor,
Meus irmãos, eu queria fazer algumas comunicações que nós acreditamos ser extremamente válidas. Queremos mais uma vez pela manhã, tivemos esse privilégio de agradecer a programação que foi realizada ontem aqui, intitulada Mesa Apóstolo. Então, mais uma vez, quero agradecer como pastor, em nome da Igreja Batista Memorial da Rocha Miranda, as irmãs que ajudaram diretamente, mas também as que ajudaram indiretamente, participando, estando presente. Eu vi as fotos que foram postadas ali no grupo do WhatsApp da igreja, o Pastoral News, e tínhamos muitas irmãs. Deus abençoe. E o importante, o ponto crucial dessa grande programação foi a presença de mulheres que ainda não tiveram a oportunidade de professar a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus possa abençoar a MCN, mulher cristã em missão, que o Senhor possa também estar abençoando as Déboras, né, que tem orado, mães de joelhos, filhos de pé. Nós temos aí um agravante, né, que atingiu a família da irmã Raquel, né, que foi a morte do seu sobrinho Mateus. Então vamos orar para que Deus possa estar trazendo conforto ao coração da mãe do Mateus, ao coração da família que encontra-se enlutada. Mateus, eu lembro quando eu cheguei aqui, ele era bem pequeno, ele vinha sempre para a diaconisa Raquel, mas cresce, né, e acreditam que pode andar pelas suas pernas. Então vamos orar para que Deus conforte o coração da mãe dele, da tia, dos parentes que estão extremamente abalados, até porque a forma como ele perdeu a sua vida não condiz com quem ele era. Porque se ele tivesse numa vida de criminalidade, numa vida à margem de uma sociedade, nós sabemos que sempre é esperado para aquele que está na contramão da lei, muitas vezes é a prisão ou a morte. Mas ele simplesmente, como um jovem, curtindo, né, podemos assim falar, a vida, foi alvejado por um tiro de uma arma de grosso calibre e perdeu assim a sua vida. Que o Senhor conforte os corações. Queridos, queremos também falar sobre quarta-feira. Quarta-feira nós estaremos na nossa Universidade da Palavra, e eu gostaria muito de convidar você a estar fazendo parte desse culto, onde nós estamos aprendendo, estudando a Palavra do Senhor. Queridos, eu quero convidar o irmão Vinícius, quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos louvar o Senhor com o hino do nosso canto cristão. E eu quero convidar você, e eu vou fazer uma troca ali, Vinícius. Nós vamos cantar nesse momento o hino de número 385, intitulado Vamos Nós Louvar a Deus. Eu quero convidar você, nesse momento oportuno, a louvar, a bendizer o nome desse Deus que é extremamente digno de toda honra, um Senhor digno de toda a glória. Vamos cantar hino de número 385 do nosso cantor cristão. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Isso, vamos começar pelo coro. O coro, irmã Helena, do hino, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, exaltado. Maria, obrigado. Exaltado seja nosso
Amém, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, abençoe toda a nossa família, tá? Em nome de Jesus. Queridos, vamos louvar o Senhor, hino de número 152, e vamos aproveitar esse momento para estarmos trazendo nossos dízimos e as nossas ofertas. Irmãos, não vamos deixar de contribuir, pois nós bem entendemos e temos a plena convicção de que a tua contribuição é extremamente válida para o sustento da obra do Senhor. Louvemos ao Senhor, o hino de número 152, mais todo, viu? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4,
Pastor, mas o senhor falou um dia desse sobre esse texto. Certa ocasião, um pregador, por 15 anos, ele pregou numa comunidade de fé a respeito da epístola de Paulo aos Romanos. E um irmão virou para aquele pastor que há 15 anos só pregava sobre a epístola paulina aos Romanos e disse, não num tom de desaforo, mas num desabafo: pastor, nós não aguentamos mais ouvir o senhor pregando somente sobre a epístola de Paulo à igreja de Roma. E o pastor, um homem extremamente sábio, virou para aquele irmão com gentileza e fez a seguinte pergunta: diz para mim o que você então aprendeu. E aquele homem titubeou na fala e aquele pastor disse assim: então eu preciso ainda pregar mais 15 anos. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Porém, nessa noite, quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, eu não quero mais uma vez ressaltar algumas frases de transições, tirando uma tese, ideias centrais, como a homilética, a arte de criar sermão me permite, dos primeiros versículos, quando Pedro e João, eles curam o leproso. Mas eu gostaria então de estar pensando com vocês sobre a continuidade disso, porque após Pedro e João ter curado um homem, e o próprio relato diz que ele era coxo desde a sua nascença e tinha 40 anos de idade, você vai perceber que Pedro e João vai passar por alguns momentos que são momentos constrangedores, momentos que nós, numa era chamada moderna, muitas vezes nós não estamos prontos para lidar. E esses momentos constrangedores, como nós vimos pela manhã, ele pode trazer sobre a minha e a tua vida um sistema de defesa do corpo humano chamado medo. Eu lembro que domingo passado, falando sobre isso, nós falamos que existem dois viés que nós precisamos ter compreensão sobre o medo. O medo, ele pode ser um sistema do psicológico do homem que leva ao homem a se resguardar. Como, por exemplo, eu provavelmente teria muito medo de saltar de paraquedas. Muito medo. Porque eu fui andar no tal de tsunami, lembra, Marcelo? Que eu disse que nunca mais andaria na minha vida. Nunca mais. Então, se alguém me convidar para ir a um parque de diversões, eu vou ver aquele tsunami, aquela barca que sobe e vai descer e já começa a me dar um frenesinão, mas uma agonia, que eu falo assim: tá louco que eu ando nisso aí. É porque eu tenho o quê? Medo. Eu tenho medo. E por ter o medo, eu vou me resguardar de algo que eu classifico como sendo o quê? Perigoso. Isso todos nós sentimos. Indiferente da idade, indiferente de qualquer aspecto social, econômico, intelectual, nós sentimos medo. Mas eu também disse no domingo passado que existe um medo que é o medo produzido. E parece que a nossa sociedade, ela tem vivido esse medo. Ô Cláudio, o quê? Ô Maria, o quê? Ô Alessandra, o quê? Fomos ali em Madureira e de repente Cláudio, Maria e Alessandra estão indo para Madureira, mas existe alguém ali que vai vai colocar uma célebre palavra. Ó, cuidado, porque Madureira está o quê? Perigoso. Você quer ver o medo produzido? Isso acontece com qualquer um. Você está andando no meio da rua, de repente tem alguém andando atrás de você. Você já fica como? Você já fica com medo. Mas, pastor, esse medo é um sistema de defesa. Sim, é até um sistema de defesa. Mas é um medo produzido pelo que muitas vezes nós estamos o quê? Ouvindo.
senhor é pastor, desculpa. Eu falei assim, volta para Jesus, hein? Porque a sua mãe está orando por você. Ele baixou a cabeça e foi embora. Há perigo. Mas se você deixar o medo dominar você, você não vai sair para lugar o quê? Nenhum. O medo produzido é assim. É aquele que nós começamos a ouvir coisas que às vezes nós mesmos não presenciamos, mas julgamos por ter ouvido que se nós estamos andando, nós devemos andar assim. Claro, óbvio, num tempo desse, eu não vou andar como um pastelzão, andando na rua com o celular na minha mão, como diz o adagio popular, dando sopa para quem? É bandido, eu não vou fazer isso. Não tem necessidade disso. Não tem necessidade de eu andar com o aparelho telefônico com todos os aplicativos bancários meus. Não tem necessidade. Não tem necessidade de eu sair com uma carteira num nível de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartões. Não tem necessidade disso. Mas o que eu gostaria que você entendesse é que o medo propulsivo, ele começa também a nos atingir. Mas voltando aqui ao teor da palavra, eu não quero falar sobre essa perspectiva do medo como falamos pela manhã. Eu não quero falar sobre o posicionamento que a Bíblia ressalta que Pedro, ficando os olhos para aquele aleijado, ele estende a mão e diz: levanta-te. Não é o poder miraculoso, mas é a sequência do acontecimento. Para você entender isso, nós precisamos trabalhar um posicionamento do nosso tempo moderno. E aí eu quero mais uma vez falar com vocês sobre a grandeza do Espírito Santo de Deus. Para falarmos sobre a grandeza do Espírito Santo, nós precisamos dissipar medo, nós precisamos estar crendo no poder de Deus, mas nós precisamos estar vivendo a real e poderosa motivação que Ele traz sobre a vida dos servos do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que é um tempo onde, século de número 21, uma era extremamente secularizada, moderna, ninguém hoje manda mais carta pela empresa de correio e telégrafo. Hoje você manda carta dentro de um âmbito de uma carta ou de uma correspondência chamada correspondência digital, que você sabe o nome, né? E-mail. Hoje não se usa mais fax. Então, uma era extremamente avançada. Quem ainda tem uma linha telefônica, na maioria das vezes, são pessoas idosas. Você tem linha telefônica na sua casa? A linda não é idosa não, né? Tem linha telefônica na sua casa? Irmã Marilene tem? Só é uma idosa. Não menosprezando, não, ela é uma pessoa idosa. Aí acabou, só ela tem, isso mostra que ela é idosa. Irmão Antônio Felisberto, tem linha telefônica em casa? Tem não? Tem telefone em casa mais não? Irmão Antônio Felisberto é um idoso moderno. Ele é um idoso moderno. Irmã Vilma ainda tem linha telefônica? Não vem com esse carro, justifica. A irmã Vilma é uma irmã o quê? Idosa? Está entendendo? Então a irmã Vilma é uma idosa. Por quê? Porque você vive um tempo de que praticamente você não precisa mais de linha o quê? Telefônica. Você tem agora, claro, você tem TIM, você tem Vivo, você tem a possibilidade de adquirir um telefone. Vocês prestaram atenção na palavra da irmã Marilene? Quando eu tive minha linha telefônica, somente 4 tinham. E agora só ela tem. Por quê? Porque uma linha telefônica era algo que caro. Aí chega a ATL.
igreja moderna, o que você percebe no cristianismo? Você percebe que o cristianismo, ele, não sei se inconscientemente, ele se tornou uma religião de entretenimento. Entretenimento. Irmãos, você tem mais show pirotécnico do que culto de adoração a quem? Ao Senhor. Eu não sei se eu posso afirmar, mas também não sei se eu posso deixar de afirmar. Mas eu posso colocar uma citação nisso. É o tempo que nós estamos o quê? Vivendo. Isso é o tempo. Todo mundo busca o entretenimento, todo mundo busca estar naquele lugar que tem uma estrutura extremamente funcional, que proporciona ao ouvinte uma coisa chamada satisfação. Existe um ramo na psicologia que é chamado da psicologia das cores. Provavelmente você, por mais leigo que seja, por mais sem instrução de conhecimento dessas coisas, você já ouviu falar que a cor amarela e vermelha desperta o quê? Pode dizer, Isaías? Fome. A cor amarela e vermelha desperta a fome. E aí, quando você fala de amarelo e vermelho, lembrando que o amarelo e vermelho desperta a fome, vamos lembrar de um fast food. Qual que vem à sua cabeça? McDonald's. Não é à toa que a logo do McDonald's é vermelha e amarela. Isso é chamado de psicologia de quê? Das cores. Não é à toa que de repente você adentra uma igreja e ela tem algumas coisas que vai fazer com que você tenha interesse. Não é somente o interesse, mas a psicologia das cores, ela traz uma coisa como uma hipnose. Você já perceberam os cânticos? Os cânticos são muito melancólicos, já viu isso? Muito, por quê? Qual é a finalidade? O culto tem por exatidão trazer sobre você uma catarse. O que é catarse? Você foi na igreja de entretenimento. A segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado foi extremamente depressivo para você. E aí o que você faz? Vai aonde? À igreja. Aquela música, aquele sermão com fundo, com o teclado tocando, o banco acolchoado, a luz meio apagadinha, a parede de fundo, um grande telão, o louvor bombando, tocando, o pastor com aquela palavra, você vai vencer, você vai conseguir, a tua semana vai ser próspera, Deus é contigo, você é filho, uma teologia moderna de paternidade do reino, é o Abba, é o paizinho, é o pai, e como você sai daquele culto? Dizendo assim, essa semana eu vou o quê? Vou vencer. Eu estou autorizado a prosperar. O entretenimento traz isso. Mas quando você viaja, quando você passa pela palavra de Deus, você percebe que não é bem assim. Por isso que nós temos um número expressivo. E é comprovado que o cristianismo é a religião que mais cresce no Brasil. Por isso que você vê religião e política. E aí você pega um governante que ele vai numa igreja e ele diz: quem mexer com o pastor Y mexeu com quem? Sem vergonhice, gente. Mas ele é político e é inteligente. E ele sabe que ele pode ganhar descrédito com João. Porque João não é muito de crente. Ele pode ter ganhado descrédito com Marcelo. Porque o Marcelo não é crente. Mas o Marcelo diz que não existe governador, não existe
pessoa para executar governo melhor do que ele. Eu sou da rede da educação, e quando eu falo da educação, não houve prefeito melhor para ajudar os educadores do que ele. Só que o Marcelo detesta cristão. Ele detesta. E quando o Marcelo vê esse homem falando isso, sabe o que o Marcelo diz? Perdeu todo o crédito comigo. Mas ele é um político inteligente. E ele sabe que o cristianismo é a religião que mais cresce aonde? No mundo. Eu perdi o Marcelo, perdi 3, 4, mas ganhei quantos? 23. A religião do entretenimento é assim. A religião do entretenimento, ela está pautada nas negociações. A religião do entretenimento é pautada na catarse. Eu cheguei com um culto, mas tomei uma palavra que parece que aquele pastor foi como um grande carregador, né? O carregador é o instrumento que você usa no teu smart, no teu celular, porque a bateria está o quê? Baixa. E o que o carregador faz? A bateria alcançar o 100%. Ela está carregada. Agora você pode usar. A catarse na igreja do entretenimento é assim. Porém, irmãos, nós estamos falando da ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo é diferente. Porque no texto de Atos, capítulo de número 4, após eles terem feito algo extraordinário, eles padeceram. Eles padeceram. Mas a continuidade do texto mostra que a graça que se manifestou quando Pedro e João viram um paralítico andando, fez com que eles continuassem a caminhar. Para você entender isso melhor, eu vou passar um vídeo para vocês. Pedir ao Nathaniel para apagar a luz aí, por favor. Presta atenção nesse vídeo. É da Igreja Presbiteriana de Pinheiro, não a primeira Igreja Presbiteriana de Pinheiro, porque a primeira Igreja de Pinheiro é do Hernando Dias Lopes. Essa é uma outra Igreja Presbiteriana de Pinheiro, interior de São Paulo. Uma vez eu tive que dar um curso de motivação com o conselho da igreja. Aí eu fui ler. Uma vez eu tive que dar um curso de motivação com o conselho da igreja. Aí eu fui ler. Eu li uns 20 a 30 livros sobre motivação. Nenhum serve para a igreja. Porque motivação no mundo empresarial é bônus, aumento salarial, uma viagem, uma promoção. Aqui não dá para promover ninguém. Aqui todo mundo é certo. Como é que eu faço para motivar os presbíteros, a liderança da igreja? Aí eu descobri, talvez, na Bíblia, que o que nos motiva na obra de Deus é ver a graça operando na vida das pessoas. Não tem dinheiro no mundo que possa fazer isso. Um vídeo extremamente curto, onde um pastor, igreja presbiteriana, ela tem um presbitério, ele quer começar um curso motivacional. Porque as igrejas históricas, presbiterianas, batistas, elas estão muito, como é que eu vou falar? Muito fragilizadas com esse contexto de igreja de entretenimento. É o que eu sempre falo para vocês, né? Se os mercados, eles não se ajuntarem num pool para formar uma rede, os pequenos mercados vão falir. Por quê? Porque hoje o que predomina no campo do mercado é o grande atacadista, Açaí, Dom Bosco, Atacadão, e outros mais, né? Portal do Ceasa, Coqueiros, Megabox, esses grandes atacadistas. Então o que os supermercados pequenos fizeram? Eles se transformaram numa rede aonde o supermercado que tinha um nome tal, ele adquire a franquia do mercado Y,
E não é de praxe de uma igreja histórica, porque nós não trabalhamos com entretenimento. Nós aprendemos que nós estamos domingo numa igreja para prestar culto ao Senhor, para adorá-lo, para sermos gratos por tamanha salvação. Só que está me dando um problema. Os líderes estão desmotivados. E por que muitos líderes estão desmotivados? Algum tempo atrás houve um acontecimento de um pastor reformado que a liderança se ergue para tirá-lo da igreja. E aí vou perguntar por quê? Porque ele não concordava com o ministério pastoral feminino, porque a palavra dele era dura. Pode ter sido isso, mas pesava também o posicionamento. As pessoas estão vendo as outras igrejas e elas também querem que o que aconteça na outra igreja aconteça o quê? Na sua igreja. E isso é um dos motivos também, porque muitas vezes você vai procurar motivação porque o irmão, porque um líder, porque uma pessoa chega para você e ela vai transmitir lamúrias. Ah, eu não aguento mais, ah, eu estou sofrendo, ah, eu estou difícil. Porém, você como líder precisa ter uma convicção extremamente biblicista de que até papagaio fala, irmãos. E nem tudo aquilo que você ouve é uma sinalização divina. Não é uma sinalização divina. Então o que esse homem faz? Ele prepara um curso motivacional. Igreja não trabalha com motivações. Você viu o que ele falou? Ele leu, eu acredito, é um pastor histórico. Antes dele promover o curso, ele leu de 20 a 30 livros. Irmãos, eu tenho muito livro aqui sobre liderança, Bill Hybels, sobre como formar uma equipe de sucesso. Todos são americanos. E quando você para ver o pool de informação deles, eles são de igreja de entretenimento. Igreja de entretenimento. Igrejas onde se tem uma sala para fumante. Igreja onde quem é LGBT, queria mais, não sei o quê, pode ser membro dela, pode ficar. Homens que, quando você vai vasculhar e você vai pegar pastores renomados e você vai dizer e vai ler, perdão, sobre esses homens, pastores renomados, eles vão dizer mais ou menos assim: larga é a porta que conduz o quê? A perdição, mas estreita a porta que conduz à vida eterna. Os mais antigos diziam que igreja de entretenimento seria igreja de portas o quê? Largas. Estreita porta larga. E aí o que ele coloca? Quando você fala de entretenimento, você tem que dar bônus. Irmãos, nós vamos ter uma conferência evangelística e o irmão que trouxer mais visitantes, ele vai ganhar um prêmio. Isso aí não funciona mais, gente. Qual o prêmio? Quer me dar um prêmio? Quem quer me dar um carro novo? Quer me dar um prêmio? Quem quer me dar uma viagem para Disney? Quer me dar um prêmio? Quem quer me dar uma camisa da Tommy Hilfiger de R$400? Quer me dar prêmio? Quem quer me dar uma câmera PTZ que eu estou precisando? Chegar e dar prêmio no mundo empresarial é bônus. O homem, a equipe que fizer com que, ou percentualmente, essa equipe vai estar ganhando uma viagem, essa equipe vai estar ganhando isso, porque motivação está pautada em algo que eu ganho, que é exclusivamente do meu o quê? Interesse. Em década de final de 80, eu vi isso na vida da igreja. Funcionava, gente. Por que funcionava? Porque quando eu entrei na igreja, como cristão, não tinha computador não, gente.
ia para a casa dele ditar para ele fazer minhas resenhas. Aí me apresentaram a Marcela, falaram que ela era digitadora. Eu falei, eu tenho que segurar essa mulher. Eu tenho que ficar com ela, porque quem começou a digitar para mim, Marcela. Então, era diferente. Vocês lembram da série de conferência? Quem lembra? Série de conferência, ela sempre acontecia de sexta-feira, sábado e domingo, na semana titular da semana, o quê? Santa. Lembra, Noemi? Lembra, Antônio? A série de conferência. O que o pastor fazia? O irmão que trouxer mais visitante vai ganhar um prêmio. Agora eu quero que vocês me digam se alguém lembra qual era o prêmio. Quem lembra? Eita, tá ligado como é que é? Tá vendo, hein? Tá vendo, hein? Bíblia Sagrada. Você tem, olha o prêmio, gente. Bíblia Sagrada. Irmãos, pode ver o Belo Moderno. Irmãos, vamos fazer um culto. Vai ter um encontro. Quem trouxer mais visitante vai ganhar a Bíblia Sagrada. E aí? Eu estou a fim de ver a Bíblia nada. Se me fosse o celular da Apple, quem ia trazer 100? Mas se você fizer um junto assim, irmãos, série de conferência, e eu tirar da caixa um celular da Apple, é o 14 agora, o top, é isso? O 16, não é isso? 17, fala assim, irmãos, quem trouxer 50 visitantes vai ganhar esse seu dinheiro. Rapaz, você vai mudar. Ó, nós vamos começar essa programação. Você tem um ano até a série de conferência para ganhar o smartphone da Apple. Irmão, não vai querer lutar igual raio. Só que ele falou que isso não funciona porque a igreja não é empresa. Igreja é lugar de quê? De servo. Era para o servo ter interesse de ganhar a Bíblia. Né, irmão? Mas não tem mais. Então o que vai nos motivar? É o que ele falou, a graça. O que os nossos olhos vão ver, que Deus está o quê? Fazendo. Você entende o porquê, a importância do Espírito Santo? Então o texto ele vai trazer para nós um ensinamento. Vamos lá, porque eu preciso concluir. A motivação para servir na igreja não vem do materialismo barato ou bênçãos etéreas. Vem daquilo que os olhos veem, mas a alma encontra deleite. Que deleite maravilhoso é poder contemplar a ação do Espírito Santo, transformando corações e mentes. O maior milagre é o milagre da salvação. Que beleza ver almas sendo santificadas, curadas e cheias de esperança e poder de Deus. O que nos motiva na vida da igreja é ver a graça de Deus na vida das pessoas. E essa obra só pode ser promovida por quem? Pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver extremamente presente na minha e na tua vida, irmãos, os nossos domingos serão diferentes. Serão extremamente diferentes. Hoje nós estamos aqui em um número reduzido. Temos aqui provavelmente 15 a 14 irmãos, ou até menos, 11, 13. Mas se a motivação que é gerada pelo Espírito Santo estiver no seio da igreja, eu lembro, era pastor na segunda igreja batista de Barros Filho.
Vocês entendem por que pastor Márcio, nessa labuta, ele está aqui gritando audivelmente, falando a vocês, amados do Senhor, use o Espírito Santo. Meu irmão, nós precisamos estar unidos nisso, para que Deus se manifeste, para que Ele veja graça em nós, para que os bancos estejam repletos, para que a alegria do Senhor, que é a nossa força, esteja inundando o coração. Não é dando prêmio, não é fazendo sorteio, não é trazendo entretenimento, meus irmãos, é trazendo a presença de quem? Do Espírito Santo. Jesus disse: vocês não vão ficar órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo. Olha o que diz o texto de Atos 4, versículo 23. Como bom pastor Batista, não posso deixar de ler a palavra. Olha o que diz a palavra de Deus: e solto eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos de Israel. Versículo 24. E ouvindo ele isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que és o Deus, que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que nele há, que disseste por boca do teu servo Davi, porque bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra Jesus, contra o Senhor e contra Jesus, o teu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só o governador Herodes, mas Pôncio Pilatos, com estrangeiros e ainda com gente do teu povo, o povo de Israel, para fazerem tudo que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Mas agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tenho orado. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia o quê? A palavra de Deus. Você entende? Não é um entretenimento, irmão. O verdadeiro amor vai lançar fora todo medo. Certa ocasião, um pastor, falando a pastores novos, ele virou e falou assim: a vida ministerial é uma vida de pressão, mas de muita pressão. E se você não aguenta pressão, você não está pronto para ser o quê? Pastor. Irmãos, quando eu olho esses pastores que estavam aqui, Pedro e João, que havia feito algo extraordinário, fica os olhos, se levanta e anda, e daqui a pouco aquele homem que era coxo, tinha 40 anos de idade, mas se pergunta a ele, pois ele tem 40 anos, ele entra dentro do templo, os anciãos, os sacerdotes, eles não se alegram, mas eles ficam preocupados. Por quê? Porque no nome de quem foi feito isso? No nome de um homem chamado Jesus, filho de um carpinteiro chamado José. Mas quem é Jesus? Jesus é o filho de José e Maria. Como
O Espírito Santo de Deus está ativo na tua vida. Você tem orado, você tem buscado. O Espírito Santo tem renovado a tua força. Um dia desse eu estava falando com a Marcela e falei isso aqui com vocês. E usei a metáfora dizendo que o avião, antes de cair, ele vai dar sinais. E Deus sempre, quando Ele tem para fazer uma grande coisa, Ele sempre nos dá sinais. Mas se eu deixar o medo, se eu deixar o desânimo, vai ser como uma ilustração que eu contei para vocês e gostaria de contar mais uma vez. Pastor Wander, da Igreja Batista do Recreio, na época que ele dava psicologia pastoral, a Igreja do Recreio, na década de 90, era uma congregação, igreja pequena. Wander saíra de moça bonita, época, se não me engano, de Elton Rangel, missionário da Junta de Missões Mundial, pai do Raul, seu pai, a família Rangel. E ele vai assumir uma congregação no Recreio, quando o bairro Recreio ainda não era uma área emergente, como é hoje. E Wander tinha um Santana. Eu lembro da cor do Santana do Wander, vermelho. Várias vezes o pastor Wander estava subindo a famosa colina e ele viu um seminarista e dava carona, a gente pegava carona com o Wander, Davi Paeta, Forte de Aguiar e outros mais que subiam ali. E um dia ele foi para o seminário, ele não foi de carro, porque provavelmente seu carro pode ter dado problema. Então ali na parte de baixo da José Júnior, ele pega um táxi para subir e deixar lá em cima, no seminário do Colégio Batista do Brasil. E ele pega um taxista. E ele diz que o taxista fala assim: o senhor é pastor? Ele sim, né? Porque eu vejo alguns pastores aqui em cima, aqui é um seminário, né? E o Wander diz sim, sim. E quando perguntou por que você é evangélico, ele não. Eu tive uma grande decepção com o cristianismo. Eu comecei a entrar na igreja, fui para a igreja e disseram para mim que eu seria dono de uma grande frota de táxi. Passou um ano, 2, 3, 4, 5, está vendo? Só tenho esse táxi aqui, ainda por cima velho. Deus mentiu. O Wander chega na aula e começa a falar de psicologia da psicologia cristã, trazendo para nós a palavra desse homem. E ele faz a seguinte pergunta: o que você diria? Seminarista acha que sabe tudo e não sabe nada. E um montão de gente falou um montão de coisa. E ele falou uma coisa simples. Eu lembro para aquele homem e falei assim: Deus não tem algo para fazer na vida de alguém, Ele dá sinais. Ele te deu um sinal, mas cabia a você fazer esse sinal o quê? Acontecer. Você se esforçou? Você se dedicou? Você trabalhou para isso? E o Wander disse que aquele homem baixou o quê? A sua cabeça. Então nós buscamos o Espírito Santo. Eu acredito que a Igreja Batista Memorial de Machambeira, que Deus dá sinais. Mas Ele está dizendo a pastor Márcio, Ele está dizendo a cada componente, eu vou usar um termo bem crente, dessa grei, dessa agência, dessa igreja, que nós precisamos nos esforçar, precisamos trabalhar, precisamos buscar. Porque do céu, sabe o que cai? Do céu cai pedra, do céu cai chuva, do céu cai meteoro, mas as bênçãos de Deus só caem do céu na vida daqueles que buscam o Espírito Santo e daqueles que trabalham em prol da causa da igreja. Então, que nesta noite, lindos do Senhor, nós venhamos entender tudo que foi dito aqui, e entender que não são motivações humanas que nos faz executar o trabalho do Senhor. O que nos leva a executar o trabalho diante da adversidade, diante do açoite, diante de uma palavra
fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Concebi eu porventura todo esse povo? Dei eu a luz, para que me disseste, leva-o ao teu colo, como ama leva a criança que mama, até a que julgaste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dai-nos carne a comer. Eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, tira a minha vida, peço-te. Tenho eu achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver o meu próprio mal. Mas olha o que diz o versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois disso, nunca mais. Irmãos, tem hora que a gente se sente extremamente só. Mas o que reanima a nossa fé é saber que a minha perspectiva como pastor é diferente da de Moisés. Mas por que, pastor? Eu sou melhor do que Moisés? Não. Porque eu sei que, como eu tenho o Espírito Santo, vocês também o quê? Tem. Vocês só precisam entender o teor da ajuda. Só isso. O teor da ajuda. Não é o entretenimento que leva você a ajudar. Não é a recompensa que leva você a ajudar. O que leva você a ajudar a sua igreja, sabe o que é? O amor que você tem pelo seu Senhor. E o nome do seu Senhor é o quê? Jesus. Só isso. Não é o entretenimento que nos faz isso, mas é o amor que nós sentimos por Jesus. Que queremos ver obrar êxito, que queremos ver o crescimento, que queremos ver o nome dele sendo glorificado. Que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, ele esteja poderosamente abençoando a vida de cada um. Amém? Vamos colocar em pé. Nós vamos orar, terminando o nosso culto. São exatamente 8h20, vamos orar. Enquanto o Vinícius vai pegando ali o nosso unidade para o culto cristão, nós vamos agradecer ao Senhor. E após esse hino, nós vamos, após essa oração, nós vamos cantar o hino 25 e vamos dizer que o Senhor é fiel. Vamos orar? Senhor Deus Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado nessa noite pelo privilégio de estar nesse lugar chamado Casa de Oração. Senhor, a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda tem falado sobre a unção do Espírito Santo. E o nosso desejo, a nossa oração, é que o Senhor inunda essa igreja com a presença dele. Que nós venhamos cumprir o ministério da reconciliação. Que nós possamos evangelizar para mostrar a tua fidelidade e o teu grande amor. Pai amado, que o Espírito Santo esteja ativo ou ativado em nossas vidas, para nós entendermos plenamente a tua vontade e aquilo que glorifica o teu santo e poderoso nome. Pedimos, Pai, que a graça